Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, você é o host, você é o apresentador desse programa como sou em todos os outros. E hoje nós temos uma convidada muito especial, mas antes algumas novidades. Como vocês podem ver, chegamos em Brasília para a nossa nova temporada de episódios aqui. Fizemos uma parceria com o estúdio Beat2Move e aqui vamos gravar com alguns profissionais mega capacitados que a gente encontrou aqui em Brasília, sempre tentando trazer o melhor conteúdo para você. E antes da gente apresentar a nossa convidada, aqueles recados de sempre. Você que tem algum profissional capacitado para indicar para a gente, seja no Rio, seja em Florianópolis, seja em Brasília, seja em qualquer lugar do Brasil, eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram Podcast Bússola P. Lá você vai mandar o perfil desse convidado, o perfil dessa pessoa que você tem intenção de indicar, e a gente vai entrar em contato com ele para viabilizar esse papo. E se tudo der certo, você pode estar indicando o próximo convidado do podcast Bússola Profissional. E o segundo recado é você que é profissional da área da saúde, que é advogado, que é empresário, que está querendo se posicionar no mercado digital, não sabe como, vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram Manuel Pacheco N. A gente está com o Instagram novo, né? Nós fomos hackeados anterior, pediram um resgate, a gente acabou não cedendo a esse resgate, a gente criou um novo Instagram do zero, a gente vai voltar a postar conteúdo lá. Então, caso você queira mais informações, Manuel Pacheco N. Mas vamos à nossa convidada. Hoje a gente vai conversar com uma otorrinolaringologista especialista em medicina do sono, doutora Núbia Santana. Tudo bem, doutora Núbia? Como é que você tá? Tudo ótimo, bom dia. Bom dia, vamos lá. Antes da gente começar a ir para o conteúdo mais aprofundado desse bate-papo, eu queria saber um pouquinho da tua trajetória. Como é que você chegou até a médica otorrinolaringologista que você é hoje? Conta um pouquinho pra gente, se apresenta para nossa audiência. Bom, primeiro quero agradecer o convite para estar aqui hoje. É uma honra estar aqui, né? Conversando com uma pessoa tão simpática como você. Muito obrigado. Bom, então assim, minha história começa lá em Goiânia, né? Que é aqui pertinho. Eu fiz faculdade, eu sou de lá e eu fiz faculdade lá mesmo, na UFG, Federal de Goiás. E depois vim para Brasília fazer residência. Então, terminei, vim para cá fazer residência. Aqui fiquei, cheguei meio contrariada, né? Porque goiano com brasiliense não é uma coisa muito boa. Ah, é? Há uma rixazinha, então cheguei, não queria muito ficar, mas hoje sou completamente apaixonada por Brasília, pela minha cidade. Praticamente 25 anos que eu moro aqui. E aí eu fiz otorrinolaringologia, então aqui em Brasília. Terminando a residência, fui para São Paulo, me subespecializar em medicina do sono, fiz uma pós-graduação lá no Instituto do Sono, que é ligado à Unifesp, e cá estou, 25 anos quase depois, aqui clinicando em Brasília. Eu vou tomar cuidado durante esse papo para não tomar alguns puxões de orelha, que antes, quando a gente chegou aqui, você já falou para mim, você tá com uma cara de cansado. Pois é. Mas vamos tentar não tomar uns puxões de orelha aqui. Doutora Núbia, eu acho interessante a gente primeiro te perguntar como é que foi essa entrada na medicina? Foi uma vocação desde sempre? Foi um desejo que você tinha desde pequena? Conta pra gente como é que foi esse lado. Então, não foi uma vocação desde pequena. Eu sou filha de um comerciante, pequeno comerciante, uma dona de casa, e meu pai formou a gente para ser um sucessor dele, né? Então, todos nós quatro, éramos quatro em casa, ele queria que a gente tomasse conta daquela empresa e tornasse aquela empresa grande. Então, desde pequenos a gente foi estimulado a isso. Mas, dado o momento, né, lá para a adolescência, eu já comecei a perceber que não era aquilo que eu ia querer. E mediante isso, né, sabendo que não era algo que a minha família queria, que eu saísse desse desejo do meu pai, eu acabei me decidindo por medicina no segundo semestre do terceiro ano. Caramba! Então, foi algo assim, meio que por exclusão mesmo, né? Aí, isso eu não quero, e aí acabou restando medicina. Eu acabei passando e aí foi assim que eu entrei na medicina. E na otorrinolaringologia, eu sempre tomo muito cuidado para falar otorrinolaringologia, porque é meio que um trava-língua ali. Por que a área da otorrinolaringologia? Então, muito paciente me pergunta isso. Não, como que escolhe isso? Né? Uma especialidade que mexe com catarro, com cera, né? Ai, coisa nojenta. Mas primeiro, assim, eu sempre fui apaixonada por criança. Eu falo sempre porque quando eu era criança, eu gostava muito de crianças menores. Então, adolescente, eu já imaginava meus filhos, né? Então, sempre tive essa paixão com criança. E aí, eu entrei na medicina pensando em fazer pediatria. Então, quando eu comecei aquela coisa, vou ser pediatra, e à medida que o tempo foi passando, eu fui observando assim, não, mas eu gosto muito de cirurgia. Adoro cirurgia, adoro estar dentro do centro cirúrgico. E aí, a otorrinolaringologia, eu enxerguei a chance de juntar a pediatria, que a gente atende muita criança na otorrino,
com a cirurgia também. E o outro motivo é o seguinte, eu fui uma criança muito catarrenta. O meu pediatra praticamente era o otorrino, eu ia muito ao otorrino, porque eu tinha infecções de repetição. Então, eu acho que eu meio que me identifiquei também. Porque é diferente quando o médico já sentiu aquela doença, né, para ele clinicar, para ele tratar, para ele entender, para ele apoiar. Então, assim, eu acho que eu fui me identificando ali. Então, a otorrino foi exatamente isso. Pô, perfeito. E aí eu acho interessante a gente já definir de cara, porque parece um conceito fácil, mas não é todo mundo que sabe o que um otorrinolaringologista faz. Então explica pra gente o que faz um médico otorrinolaringologista. Então, a gente fala que cuida das doenças de cabeça e pescoço, né? Então, toda essa região, garganta, nariz, ouvido, então essa região toda, boca, é a gente que cuida dessas doenças, né? Então, voltamos ao catarro, né? Acaba que, de certa forma, geralmente, esses são os casos que mais chegam pra você no teu consultório. Com certeza, feijão com arroz do otorrino, sinusite, rinite, otite, né, que são as infecções de ouvido, amidalite, que é a infecção de garganta. Então, esses quadros agudos são muito frequentes, né? Mas tem os quadros de repetição também, enfim. Mas, com certeza, são os mais comuns. São quadros gripais que evoluíram para alguma complicação nessa área também. Laringite, que dá muito agora aqui em Brasília nessa época seca. E eu acho interessante te perguntar, porque eu já vi alguns otorrinos sempre falando que um dos motivos pelos quais eles são mais procurados é muito pelos corpos estranhos que as crianças vão colocando ali no ouvido, no nariz. Isso chega muito pra você também? Eu já tive algumas histórias inusitadas, né? Então, assim, que eu converso muito no consultório, então já contei que, por exemplo, eu já tirei um caramujo do ouvido de um adulto, tá? De um adulto, não de uma criança? Não era uma criança, um caramujo entrou sozinho. A paciente chegou com queixa de que estava com zumbido no ouvido. Aí, quando eu olhei, eu falei, gente, o que é isso? Aí, por fim, era um caramujo, tirei. Mas de nariz de criança, já miçanga, milho, feijão brotando, pedaço de espuma. Quase fazendo ali, dando novo. Isso. E assim, eu tô rindo, mas assim, na verdade, corpo estranho de nariz é emergência otorrinolaringológica. Ó, trava-língua. Porque existe uma chance desse corpo estranho se deslocar e ir para o pulmão, dependendo do tamanho dele, onde ele para, ele pode bloquear a respiração, a criança pode morrer, né? Tem históricos de criança que morre com um milho, por exemplo, né? Engasgado. Toma muito cuidado. Aspirou, na verdade não é engasgo. Entra no nariz e a criança, em um momento, ela suga de uma vez e aquilo vai parar no pulmão. E o público hoje que você trabalha, ele acaba sendo mais de adultos ou de crianças ou é um pouquinho dos dois? Então, aí a gente vai entrar um pouquinho na medicina do sono, né? Porque aí, assim, é uma subespecialidade. Eu não faço só medicina do sono, sim. Porque eu gosto muito de otorrino também. E como a minha paixão, que eu contei desde o começo, eram as crianças, e acaba que eu gosto de atender, eu tenho muita paciência. Então, os pacientes acabam se identificando, os pais, né? E querendo trazer. Eu não tenho residência em otorrinopediatria, porque é uma outra subespecialidade do otorrino, mas eu atendo bastante criança. Medicina do sono envolve muito o quê? Pessoas mais velhas, né? Então, quem não dorme geralmente são pessoas com 40 a mais. Hoje nem tanto, né? No mundo de hoje. Mas é o mais comum, 40 a mais. A apneia do sono é depois dos 50, 60 anos. Então, eu falo que os dois extremos eu atendo bastante. No final, eu atendo de tudo. Eu falo de mamãe na cara do cano. E esse lado que você falou sobre medicina do sono, a gente ia entrar um pouquinho nele. Qualquer profissional, ele pode, assim, da área da medicina, pode fazer essa especialização em medicina do sono ou ela é reservada só para algumas áreas já pré-existentes? Então, primeiro que é uma subespecialidade. Então, otorrino, pneumo, neurologia, psiquiatria, pediatria, clínica médica. Qualquer um desses que fizer... É um complemento à formação. Isso. Então, na minha época, né? Já posso falar assim. Eu fui da 4ª turma desse curso no Instituto do Sono. Só tinha esse curso, que era final de semana, 14 meses, de sexta a domingo. Agora já tem residência, que a pessoa fica um ano de segunda a sexta, 6 a 8 horas por dia, né? E aí faz a formação de medicina do sono. Então, é assim que é o acesso. É interessante saber disso, né? Porque as pessoas elas subestimam muito o sono. E aí, talvez seja um pouco difícil para algumas outras pessoas entenderem a importância do que você faz hoje e de você trabalhar com a medicina do sono. Então, o que um profissional que ele trabalha com a medicina do sono de uma forma mais específica, como é que ele pode ajudar uma pessoa que está passando por problemas para dormir ou então não está conseguindo ter um sono reparador
um sono de maneira completa? Como é que o profissional da medicina do sono ele pode ajudar essa pessoa? Bom, então primeiro vamos fazer essa introdução de que dizer que realmente as pessoas estão desvalorizando o sono, né? Então, tem um TED Talk que é do Matt Walker, que é um grande estudioso dessa área de medicina do sono, lá da Califórnia, e que ele fala exatamente isso. Estamos vivendo uma epidemia de privação de sono, né? E isso é catastrófico, né? Então, e a privação de sono é o quê? Dormir menos, né? Quem que nunca se pegou falando, poxa, eu tô dormindo 6 horas por noite? E isso tem sido normalizado. Ué, mas 6 horas não é bom? Gente, até que se prove o contrário, você necessita entre 7 horas e meia e 8 horas de sono por noite. No mínimo. No mínimo, um adulto normal. Existe os sortudos, porque eu falo que eu queria também ser um dormidor curto, né? Que corresponde a mais ou menos 2, 3% da população que precisa de menos entre 5 e 6 horas de sono por noite. Caramba, e ele consegue ter mesmo um sono reparador? Essa pequena porcentagem. Só porque tem muita gente que chega no consultório e quer me convencer, não, mas eu não preciso do Eu sono. faço parte dos 2%. Aí eu falo, para lá, vamos investigar. Bom, mas então, e entendendo que o sono, ele é um dos pilares da saúde geral, então, assim, eu digo que o profissional da medicina do sono vai ajudar em grandes coisas, porque, sendo o pilar, ele vai influenciar em todo o funcionamento do corpo. Então, quando chega um paciente com queixa para mim, né, ou de insônia, ou seja de apneia do sono, e a gente conversa, faz o diagnóstico, eu falo, olha, aí a paciente geralmente tem outras queixas. Aí eu falo, olha, pera lá, vamos tratar seu sono e ver o que sobra. Por quê? Às vezes várias coisas que estão acontecendo ali, inclusive disfunção metabólica, alterações cardiovasculares, podem estar sendo decorrentes da questão de não... Ou seja, regularizando, conseguindo fazer com que a pessoa tenha uma boa noite de sono, você resolve diversas doenças. Com certeza. E dependendo do momento que a pessoa chega para mim, né? Então, quanto mais tempo de doença do sono, eu falo que privação de sono, qualidade de sono comprometida, esse efeito é acumulativo. Então, quanto mais você demora para procurar, mais doença em órgão-alvo você vai ter. Aí depois, para voltar, dá um trabalho bem maior, né? Eu fiz um episódio com o Dr. Alan Palmeiro, que foi o episódio 15, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele tem como área de atuação a medicina da dor. Ele falou assim, Manuel, se o sono não fosse algo extremamente necessário para a humanidade, certamente o ser humano já teria dispensado essa prática. Porque foi o que ele disse, você... Na época lá das cavernas, por exemplo, se você está dormindo por 8 horas, você pode ser morto, você pode ser roubado, você pode um animal te atacar. Então, o sono ele é extremamente necessário e as pessoas não conseguem entender isso. O que você falaria para as pessoas hoje que não conseguem perceber a importância de dormir bem nos dias de hoje? Então, por exemplo, uma das coisas que eu falo, gente, o efeito de uma noite, por exemplo, de privação de sono no seu corpo, primeiro que cognitivamente é semelhante como se você tivesse está embriagado. No outro dia você fica cognição ruim, memória ruim, atenção ruim, né? E para o corpo, isso vai desacelerar seu metabolismo, vai liberar uma série de substâncias que vão deixar seu corpo em um estado que não era para estar, né? Vai comprometer a produção hormonal. Então, quando eu falo que o sono inadequado, em quantidade inadequada ou com qualidade inadequada, vai afetar tudo no seu corpo, não é modo de dizer, é real mesmo, né? Então, as pessoas têm que entender isso, né? Que sono, alimentação, os 2 pilares maiores da saúde geral e atividade física, prática de atividade física também. Então, esses 3 elementos fazem com que a pessoa... você precisa automaticamente disso. E assim, de forma um pouquinho mais objetiva, só em questão de conscientização mesmo. Quais são os maiores malefícios que a pessoa que não dorme bem, ela pode ter para a vida dela? Então, já falei um pouquinho aqui com a questão os efeitos neurológicos, né? Então, Sim. que a pessoa vai ter uma memória ruim, porque a consolidação de memória, ela é feita durante o sono delta, que é o sono profundo. O sono delta eu falo que é o desligar do cérebro. É o famoso sono REM que todo mundo... Não, o sono REM é o outro. Ah, é o outro. É um outro tipo de sono profundo. Então, o delta é aquele que você fica com as ondas cerebrais parecendo de quando você tem morte cerebral. Ela fica bem largona, é o desligar mesmo. É o sono mais profundo e ali é ciclado insulina, ali você descansa, ali é ciclado testosterona, hormônio tiroidiano, né? Que mais? É consolidado memória, né? Então, se você não tem o sono em quantidade adequada, você vai ter menos sono profundo.
E aí, no outro dia, você não vai funcionar adequadamente. A médio e longo prazo, isso começa a ficar o tempo todo, né? Porque até um certo momento você repõe aquele sono e você fica bem. Depois você vai começar a perceber que todo dia eu tô assim, nossa, minha cabeça tá ruim, eu não tô funcionando bem. Na questão metabólica, falando de hormônios, de metabolismo da glicose, metabolismo de lipídio, afeta completamente, tá? Então, hormônios sexuais, masculino, feminino, então tudo é afetado com sono. Então, e às vezes é relação de mão dupla. Dorme mal, afeta a insulina. A insulina tá ruim, dorme mais mal ainda. Então, vai desencadeando um problema atrás do ciclo outro. vicioso. Então, você tem que quebrar aquilo ali, passar a dormir melhor, ao mesmo tempo corrigir, vamos supor, a insulina. Depois, às vezes, dormindo melhor, você consegue não usar nada para corrigir a insulina. Então, seria mais ou menos isso aí. Não, e eu acho, não digo nem fascinante, mas eu já tive alguns momentos em que eu tava dormindo muito, mas assim, muito mal na minha vida, e uma coisa que eu percebi era o seguinte: quando eu dormia, vamos supor, 2, 3 dias seguidos, apenas 4 horas por noite, no quarto dia que eu falo, não, hoje eu vou dormir 8 horas, eu não conseguia dormir. Parecia que o meu corpo já estava programado para dormir só 4 horas e depois eu acordava e eu ficava exausto, cansado. Então, como é que as pessoas que elas estão há bastante tempo dormindo mal, como é que elas podem ativar um ciclo de conseguirem dormir bem e terem esse sono reparador? Perfeito isso. O que acontece se chama relógio biológico. Então, quando você começa com hábitos e repete esses hábitos por um tempo, e esse tempo é variável de uma pessoa para outra, pode ser de semana a semanas, né? Você vai mudar toda a sua produção hormonal, inclusive os hormônios, né? Os neurotransmissores que ativam sono e vigília, né? E aí, o que acontece? Seu corpo fica condicionado àquilo ali. Então, quando eu atendo esse tipo de paciente, eu falo, ó, nós vamos ter que ir devagar, né? Então, a gente faz um processo de antecipar, às vezes, o horário de dormir, que não pode ser de uma vez. Então, tem paciente chegando lá no consultório assim, eu durmo 2 da manhã, e aí eu acordo 7 da manhã. Eu sou uma coruja, as pessoas falam, eu sou da madrugada. Quase isso, praticamente isso. Mas eu quero melhorar meu sono, doutora. Sim, então, é o seguinte... você quer dormir 9h30 da noite, né? Para acordar às 5 horas, né? E malhar, aquela coisa instagramada. O sonho do Instagram, né? Isso. Você tem que puxar o horário de dormir gradativo. Então, eu falo para puxar 15 minutos por semana. Porque se você dorme 2 da manhã, no outro dia você tenta dormir às 9h30, a não ser que você esteja exausto, com privação completa de sono de uma noite inteira, não vai conseguir, não vai rolar. Ou então, às vezes, você cochila um pouquinho ali 9h30, acorda 10 horas, puf, pronto. Então, você tem que ir aos poucos, com calma, com paciência, e às vezes fazendo a mesma coisa com o horário de acordar, né? Em vez de acordar mais tarde, vai puxando para acordar mais cedo também. Então, é um trabalho mesmo que a gente tem que fazer para isso. Não, e os pacientes que chegam provavelmente no teu consultório, eles vão... Acho que a maior reclamação, de certa forma, acaba sendo provavelmente o fato deles não conseguirem dormir, né? Assim, não conseguirem dormir a hora que eles querem. Então, eu quero dormir 10 horas da noite, mas a pessoa fica rolando e só vai dormir, sei lá, meia-noite, 1 hora da manhã, às 5, 6 tem que estar de pé. Isso acontece muito no consultório? É uma procura constante isso? Então, isso chama insônia, né? Então, a insônia é definida como dificuldade de iniciar o sono, de manter, aquela pessoa que acorda várias vezes, ou aquela pessoa que tem um despertar precoce, que deitou 9h30, mas deu 3 da manhã, 4, está acordada. Então, insônia, com certeza, é uma das doenças mais comuns dentro da medicina do sono, né? Até porque ela geralmente é secundária a um transtorno que eu chamo que é o mal do século, que são as doenças psiquiátricas, ansiedade e depressão. Então, a insônia, a gente vai tratar ela de maneira, primeiro tentando mudar hábito, mostrar para a pessoa que com a mudança de hábitos isso já pode ser impactado, porque na maioria das vezes a pessoa que tem insônia, que ela demora para dormir, que ela acorda muito à noite, que ela tem um despertar precoce, ela já chega querendo um remédio, querendo alguma coisa que seja de resolução rápida. Esse é o ponto. A pessoa sempre quer a solução mais rápida com aquele medicamento mágico e milagroso, né? E o meu papel, né, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é tocar a pessoa para ela entender que mesmo ela tomando um remédio, se a gente decidir por isso em algum momento, ela precisa mudar hábito, porque é o que eu estou falando, geralmente a insônia está relacionada à ansiedade, depressão, que, claro, é uma doença física, mas que tem muita relação com os hábitos de vida da pessoa. Então, a pessoa precisa
dormir mais cedo, ela precisa largar o celular antes da hora de dormir, né? Porque o celular é quase o travesseiro, é grudado, é aquela coisa, é Não, tem no gente que olho. dorme literalmente com o celular embaixo do travesseiro. Praticamente é muito comum a proximidade. Então, assim, eu falo que o primeiro desafio é tirar o celular. Quando eu falo, olha, você vai tirar o celular 40 minutos, 1 hora antes da hora de dormir, assim, adulto, criança, adolescente, tudo arregala os olhos. Ah, mas, né, a pessoa sabe, mas quando eu falo isso, a pessoa, o que eu vou fazer? Tanto que no papel que eu dou de higiene do sono, eu já tenho escrito sugestão do que fazer. Gente, como que é isso? Eu tenho que falar para a pessoa o que você vai fazer fora o celular. A minha adolescência não tinha celular, né? Eu, adulto jovem, eu não tinha celular e a gente fazia um monte de coisa, ou não fazia, vivia o ócio, né? Então, já estou divagando aqui. E olha o contraintuitivo. A pessoa, ela sabe que ela precisa dormir mais cedo, ela sabe que o celular tá atrapalhando, mas se ela tá virando e revirando na cama e ela fica entediada, qual a primeira coisa que ela faz? Ela pega o celular. E em tese, ela pegando o celular de novo, o cérebro dela vai ligar, vai ficar mais ativo, ela vai ficar mais ativa e, consequentemente, ela vai demorar mais para dormir. Então, quando ela tá entediada, ela não consegue dormir, rola na cama, ela pega o celular que vai fazer com que ela demore ainda mais ela dormir. Exatamente. Então, isso é outra coisa que eu falo. Gente, explico isso aí que você explicou perfeitamente. E falo, acordou no meio da noite, não está conseguindo dormir? Vamos enganar o cérebro. Não porque... pega o celular. Isso. Ou fica quieto, ou liga uma meditação só o som, ou pega uma palavra cruzada, que é algo mais entediante. Lê um livro? Lê um livro de papel. Aí eu falo, conhece livro de papel? Como os maias e os incas. Lumináriazinha amarela, nada daquelas luzes fluorescentes, né? Então, esse convencimento, ele é complicado, porque as pessoas falam que, eu já fiz, não deu certo. Não deu certo. Mas sabe como que faz, Tentou né? uma vez. Isso. Aí eu falo, olha, primeira coisa, vamos fazer isso aqui por 15 dias. 15 dias você fala comigo. Aí, a grande maioria das vezes, a pessoa consegue perceber um benefício e engajar. Eu acho interessante, eu vou fazer uma pergunta mais específica sobre essa questão da higiene do sono para a gente bater bastante nisso. Mas o principal é o seguinte, me veio quando você falou sobre a questão de muitos profissionais, muitas pessoas que vão no teu consultório pedirem pelo medicamento. O sono que ele é feito de forma natural, ele acaba tendo o mesmo efeito do que o sono por meio do medicamento? Tá. Então, assim, existem duas pontas extremas de paciente. O paciente que chega para mim, ontem mesmo teve uma. Não, doutora Nubia, eu quero um remédio. Calma lá. E outros que, olha, faz alguma coisa, mas remédio eu não vou tomar, né? Olha, então, tem pelo menos esses dois lados. Tem os dois extremos. E aí, o que eu explico? Gente, é melhor você dormir com o efeito de um remédio do que você não dormir, né? Porque dissemos aqui que é devastador o efeito do não dormir. Bom, e eu falo outra coisa para tudo que eu vou receitar. Olha, você vai operar um septo, que é torto. O cirurgião faz lá tudo certinho, mas vai ficar igual um septo reto que nasceu reto, que foi Deus que fez? Não. Então, o sono também provavelmente não vai ser idêntico, mas hoje em dia a gente já tem várias medicações que, por exemplo, não atrapalham a quantidade final de sono profundo, porque as primeiras medicações às vezes atrapalhavam, você dormia, mas dormia mais em sono superficial, né? Prolongam o seu sono na medida adequada, porque às vezes você tomava um remédio e ao invés de você não dormir, aí você ficava o dia todo sonolento, né? Então, hoje em dia, a tecnologia farmacêutica, né, ela melhorou muito, então as medicações estão muito melhores, com menos efeito colateral, né? Então, o efeito colateral também é uma grande preocupação das pessoas que vão usar remédio, mas o que eu sempre falo é o seguinte, gente, efeito colateral não é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Senão o remédio não ia ser liberado, né? É uma pequena porcentagem. Então a gente não pode focar, não vou usar remédio porque eu vou ter tal efeito colateral. Mas, respondendo a sua pergunta, o sono da medicação é muito melhor do que você não dormir. Se é igual, a gente ainda não tem uma informação fidedigna para dizer se é igual. Mas os medicamentos, eles evoluíram ao ponto de ter um sono pelo menos parecido muito com parecido, muito normal. parecido. Legal, interessante saber disso. E eu acho que agora é o momento perfeito para a gente entrar nesse lado da questão da higiene do sono. Porque existe muita dúvida sobre o que de fato é a higiene do sono. É só não pegar o telefone antes de dormir? É só, por exemplo, você ler um livro antes de dormir? É você dormir cedo? Define pra gente o que é a higiene do sono. Então, são um conjunto de medidas que vai tornar o seu sono
mais reparador, mais profundo, seu sono mais, enfim, um sono normal, né? Então, são coisas que antes eram automáticas, né? Sim. Na época que a gente não tinha luz elétrica, por exemplo, né? Pessoas que moram ainda hoje em fazenda, em locais que não tem muita distração, mas hoje a gente tem que listar isso porque as pessoas não conseguem fazer isso de maneira natural. Então, são medidas que você vai tomar para ajudar no seu sono. Se for para listar, né, a gente lista em primeiro lugar que a tela, que a gente chama de luz azul, é a principal malefício para o sono, né, nos dias atuais. Por quê? Para a gente produzir, um dos motivos, para a gente produzir melatonina, que é um hormônio que faz a gente ter vontade de dormir, tem que diminuir a incidência de luz lá no fundo do olho. Os receptores para a produção de melatonina estão na retina, lá no fundo do olho. E eles têm que ser inibidos, né? Então, quando diminui a incidência de luz nesse receptor, é como se virasse uma chavinha para começar a produção de melatonina. E aí você vai fazer um pico de melatonina, depois um segundo pico 4 horas depois, né? E a melatonina também envolve a produção adequada de sono profundo. Então, tela, com certeza, é o fator número 1. Agora, por que tela também é ruim? Não é só por causa da melatonina, é o conteúdo do que você assiste, né? Então, pego lá, vou assistir lá. Alien versus Predador. Isso, ou sei lá, crimes, Rambo. ou política. Gente, o que eu atendo aqui de idoso que não está dormindo por causa de assuntos políticos. Jura? Eles ficam assistindo uma coisa atrás da outra, sabe? E aí aquilo fica na cabeça. Então, assim, você tem que triar o conteúdo que você assiste à noite. Não é só na 1 hora antes de dormir. Então, eu falo, perto da hora de dormir, na verdade, tinha que triar o dia todo, né? Mas à noite é principal, porque aquilo vai ficar ali remoendo na sua cabeça. Então, o conteúdo que você assiste é muito importante, tá? Não, e agora, pra tomar um puxão de orelha mesmo, o meu sono, às vezes, ele é muito prejudicado. Eu sou uma pessoa que eu sou muito fã de basquete, eu assisto muito NBA. E, às vezes, os jogos, eles começam 9 horas da noite, vão até meia-noite, 1 hora da manhã, e o jogo tá naquela euforia, lá, aqui. E aí, quando acaba o jogo, eu falo assim, eu não consigo dormir porque a minha adrenalina tá no topo, porque eu tô torcendo aqui, tô vendo aqui. E eu demoro muito, às vezes eu demoro 2 horas pra baixar minha adrenalina e dormir. E às vezes meu sono vai, sei lá, vou acabar dormindo 2, 3 horas da manhã pra acordar 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. E aí meu sono é completamente prejudicado pelo jogo que eu decidi ver à noite. Pois é, então é isso que eu falo. São decisões que a gente toma. E você vê que o conteúdo, ele é variável de uma pessoa para outra. Por exemplo, assistir basquete para mim é sonífero. Meus filhos vão assistir, se eu deitar lá, eu durmo, né? Então, é justamente isso que eu falo. O que é excitante para você, para mim não é. Sim. Então, por isso que eu não posso dizer o que você vai assistir, qual o conteúdo do livro que você vai ler que é relaxante ou que é monótono, né? Então, já tem paciente que fala o seguinte, que eu falo, monta um quebra-cabeça. Não, doutora, quebra-cabeça, eu começo a montar, na hora que eu vejo de parei à noite. Gente, eu coloco 4 peças e já quero dormir. Exatamente. Né? Então, escolher o conteúdo que você faz, do que você faz perto da hora de dormir, é exatamente o que você está falando. Né? Você faz uma descarga de adrenalina e aí você tem que baixar tudo. E outra coisa, para a gente produzir melatonina, a gente tem que ter um esfriamento do corpo. A temperatura corporal, ela tem que diminuir de 0,5 a 1 grau para a gente também começar a produzir melatonina. Então, lá no jogo, você se movimenta, grita e a temperatura corporal sobe, né? Por isso também que o banho morno perto da hora de dormir não é bom. Jura? E nem atividade física exagerada, né? Nessa 1 hora, 2 horas antes de dormir é bom. Né? Então, atividade física próximo da hora de dormir e banho quente, juro que não é bom. Cara, banho quente não é bom antes de dormir, você jura? Isso, aí vamos entender, porque tipo assim, doutor, eu fico tão molinho quando eu tomo banho quente, parece que relaxa. Exatamente. Abaixa a pressão, né? Então faz uma vasoconstrição periférica, a pressão dá uma baixada, dá uma sensação de relaxamento, mas no que se diz respeito à produção de melatonina, vai atrapalhar, porque sua temperatura corporal vai subir. Aí eu falo, a não ser que você tome banho frio, mas quente, a temperatura sobe, você tem que esperar ela voltar ao normal e depois mais um tempo para ela baixar de 0,5 a 1 grau. Então, o mais recomendado, em tese, antes de você dormir, seria o banho gelado. Na verdade, eu falo para tomar banho 2 horas ou antes de dormir. Esse é o ideal. Tomar banho antes de dormir, assim, 1 hora antes de dormir, também não é o ideal. É legal. Porque você acaba de... Dá uma observada em você. Na hora você fica molinho, depois parece que você aprumou e tá pronto para sair para uma balada. Né? Então, o banho morno tem que tomar cuidado.
E assim, falando de higiene do sono, outra coisa que eu não posso esquecer de falar é sobre os cafeinados. Aqui em Brasília tem muito repartição pública, né? Que é os tribunais, né? E ali rola café o tempo inteiro. Então tem uma pessoa servindo cafezinho, tem a copa que é o ponto de encontro. Então eu atendo pessoas que tomam 10, 15 cafezinhos de 30, 50 ml por dia. E Então, vai tomando e não vai nem tomando, né? Advogado também tem muito esse hábito. deu a primeira bocejada, já coloca mais um Isso. café. E aí você falou tudo, que ainda encobre outra questão. Então o paciente chega para mim falando que toma muito café, eu já penso, será que o sono é bom? Será que ele não está tomando esse tanto de café para poder encobrir uma sonolência que ele sente porque ele não está dormindo bem, né? Então, e a cafeína, ela é um neuroestimulante, ela vai despertar. Ah, não, doutora, mas eu tomo muito café e aí eu deito e durmo. Às vezes não é só o início do sono, ela vai atrapalhar a qualidade, ela pode fragmentar seu sono, porque o sono fica mais superficial, ela pode dar despertar precoce, né? Então, Teu corpo não relaxou não completamente. relaxou, né? Então, geralmente assim, a gente fala para 4 horas antes não ingerir cafeinado, que não é só café, chocolate, Coca-Cola, chá mate, chá verde, chá preto, aqueles, tipo Red Bull, como é o nome mesmo, gente? É aquele Monster Red Bull Isso, também. tô já dando spoiler da marca aqui, mas enfim, também uma grande quantidade de pessoas é viciado, toma de dia o dia todo e acha que aquilo não faz mal, né? Então, É porque a pessoa, ela sente sono mesmo tomando, então ela pensa, em mim não faz efeito. isso, tá tudo bem. Mas o efeito pro sono, e assim, eu desafio a pessoa, falo, olha, vamos reduzir, que também é uma coisa que você tem que reduzir gradativamente, que Sim. se você tira de uma vez dá síndrome de abstinência, né? A pessoa fica com dor de cabeça, agitação. O corpo dela já tá mal-estar. condicionado àquele hábito, né? E aí a gente vê e o paciente fala, não é que eu senti mesmo, parece que meu sono da noite veio mais cedo e eu senti uma melhorazinha. Grande parte tem alguma influência. Quando tem abuso de cafeína, que eu tô falando, tá, gente? Eu gosto de café também. Eu tomo café, mas é a hora que você toma e a quantidade. Então a gente pede para não passar de 4 xícaras de 50 ml no máximo, e a última sendo tomada ali até umas 4, 5 horas antes do horário de dormir. Não, isso é um assunto interessante. Eu nem tinha pensado em te fazer essa pergunta, mas eu não sou um fã de café. Eu realmente não gosto. Só que cada vez mais difícil, assim, questão de dormir, questão de ter muitas horas de sono, eu tive que me adequar e eu comecei a tomar aqueles que agora estão bombando, Super Coffee, não sei se você já viu. Aquilo ali é o que me segura muitas vezes. Eu tomo, já experimentei vários sabores ali, alguns eles vão variando, mas é o que me segura para eu conseguir ter um dia assim mais elétrico. Óbvio que uma vez eu fui inventar de tomar isso umas 6 horas da noite, eu fui dormir 4 horas da manhã. Em mim isso tem um efeito muito grande porque eu nunca fui o fã do café. Então o que acontece? Meu corpo ele não tá tão acostumado com isso com a pessoa que vai tomando. Então eu queria saber, essa nova moda que são esses super coffees, eles têm um efeito diferente no sono das pessoas? Você tem visto alguma coisa nesse sentido? Então, o que tem nesse Super Coffee, né? Então, primeiro que tem várias marcas disso aí, e aí o que tem que tomar cuidado é com a quantidade de cafeína que tem, né? Então, tem uns que tem mais de 300 miligramas de cafeína, então tem que tomar cuidado. Eu falo, não segura 100 miligramas ali de cafeína, que corresponde mais ou menos a 3 cafezinhos já, né? Então, quer dizer, 100 miligramas já corresponde a 3 cafezinhos. Então, tem que tomar cuidado com a quantidade, porque o efeito da cafeína não é só para o sono, né? Ela pode ter um efeito cardiovascular. Então, eu estava até comentando, acho que foi ontem com meu marido, eu vi um cardiologista falando sobre isso, né? De pacientes que estão tendo arritmias, chegando no pronto-socorro, paciente jovem com arritmia, por abuso de cafeína, por esses pré-treinos, super coffee. A galera perde a linha mesmo. Isso, e aí, gente, pode matar, né? Então, numa arritmia... A betalanina, o pessoal tem usado bastante, esses pré-treinos todos assim... A pessoa, e o perigo, né, da questão do desconhecimento. A pessoa, às vezes, trabalha o dia inteiro, não tem mais energia. O que ela faz? Quando dá 7 ou 8 horas da noite, deixa eu tomar meu pré-treino, que eu vou malhar às 9. Como é que essa pessoa consegue dormir 11 horas da noite, depois de um pré-treino que ela tomou às 8 horas da noite? E ainda tem um outro detalhe. A pessoa passou o dia inteiro trabalhando sem beber água direito. Está com uma desidratação parcial, aí toma cafeína à noite, aquilo vai demorar muito mais tempo para ser reabsorvido ou ser eliminado pela urina, o efeito dura mais tempo. Por isso que essa coisa que eu falo das 4, 6 horas antes de dormir, para algumas pessoas só pode tomar de manhã, porque a depuração ali da cafeína nela
não é rápida, né? Então, Não, e esse ponto que você falou agora, eu lembrei de uma vez que eu e um amigo, a gente foi sair, sempre joguei polo aquático, a gente saiu de um treino de polo aquático, ele tinha tomado um pré-treino, só que ele tinha tomado um pouquinho mais do que normal porque ele estava muito cansado. Uhum. Ele chegou a ficar uns 20 minutos, peraí, meu coração tá muito acelerado, meu coração. E eu fui começando a ficar preocupado e não entendendo o que estava acontecendo ali. Então, exatamente o que você falou, você ainda pode ter algum problema no coração, você ainda pode... Teu organismo não tá acostumado a você ficar recebendo tanto estímulo assim, né? E se isso acontecer de novo, você fala, para tudo, não faz exercício físico. Vai beber água e ficar quieto. Continua ou vai pro pronto-socorro. Não faz exercício físico sentindo isso não, tá? Isso já aconteceu lá quando eu fazia crossfit, colegas passando mal falaram, para tudo. Não faz mais nada. Não faz, porque se tiver fazendo uma arritmia ali, emenda em uma coisa mais grave, né? Então não pode. Vamos ir para outro lado, então, que senão a gente vai ficar falando só dessa área aqui. E ainda tem bastante coisa pra gente passar aqui. Uma coisa que eu vi também nos conteúdos que você publica lá no Instagram, que inclusive quem não segue a doutora Lúbia, eu vou botar aqui embaixo para acompanhar os seus conteúdos. Você fala muito sobre a apneia do sono, e é um conceito que eu não conheço muito e eu queria que você me explicasse mais sobre isso. O que é a apneia do sono e qual o mal que ela pode fazer para as pessoas que têm? Tá, então assim, primeiro que a síndrome de apneia obstrutiva do sono, né, é uma síndrome é um conjunto de sintomas e sinais, né, e é a doença que eu mais atendo na área de medicina do sono. Jura? A insônia é uma das, mas acaba que, por eu cuidar da parte respiratória, vai ser a apneia do sono. E a apneia do sono nada mais é do que uma obstrução em região de via aérea superior. Ou tem que ter acontecido uma obstrução no nariz, ou em alguma região da garganta, né? Que eu falo de laringe até faringe, esse pequeno pedacinho aqui, alguma coisa entupindo. Mas, bom, como assim entupindo, né? Então, se a pessoa tiver uma amígdala grande, que é aquela carninha que fica lá no fundo da garganta, isso, por exemplo, quando a pessoa dorme, a amígdala, ela cai e aí aquilo ali pode fechar. Se a pessoa tiver uma desproporção entre tamanho de partes moles e tamanho de arcabouço ósseo de boca, né? Então, aquela pessoa que tem um queixinho menor ou uma maxila menos desenvolvida, dá a impressão que ela tem uma língua grande, só que, na verdade, a boca é pequena e a língua é empurrada para trás. E aí, quando a pessoa deita para dormir, aquela língua cai também e acaba fechando ali. Um nariz entupido, mesmo que por rinite alérgica, um desvio de septo, né, uma polipose nasal, que é uma doença nasal também. Qualquer coisa que entupa essa região, ela vai causar, pode causar uma apneia do sono. E lembrando que assim, a apneia do sono, ela tem 3 graus, ela pode ser leve, moderada ou grave, né? E aí, dependendo de cada grau, é que a gente vai saber se aquilo necessita ser tratado imediatamente, como que a gente... sinal de alerta. Isso, se a gente vai fazer o tratamento logo, vai observar um tempo, se é um tratamento mais urgente, né? Então, seria mais ou menos isso. E qual é o malefício, não, mas qual é o resultado? Como é que a pessoa ela percebe que ela tem apneia do sono? Então, os sintomas de apneia do sono pode ser completamente assintomática. Então, eu falo, é uma doença que muitas vezes é assintomática, né? Em que sentido? O paciente não ronca, ele pode não roncar, né? Ele acostuma a dormir pior, porque invariavelmente, em algum momento da apneia do sono, da evolução da doença, ela vai afetar a qualidade de sono. Mas, às vezes, em pacientes que têm uma apneia do sono moderada, que está naquele grau há pouco tempo, ele não tem tanta alteração de qualidade de sono. E aí a pessoa não se percebe. Então, eu já vi vários pacientes que vão ao consultório acompanhar o parceiro de cama, né? Porque o outro ronca. Ele ronca, doutor, ele ronca. E atualmente a gente faz uma avaliação do sono com o aparelho que vai para casa. E a gente pede para o paciente dormir sozinho com esse aparelho, né? Para poder avaliar o sono. Só que acaba dormindo acompanhado e a gente escuta que o outro ronca, por exemplo, né? E aí, quer dizer, se o parceiro não escuta, não dá para ver nada. E casos também que pessoa que não ronca, e lá por um momento a gente faz um exame e descobre que a pessoa tem uma apneia do sono. Mas qual é o sintoma mais comum de apneia do sono? Ronco, em primeiro lugar. É o que todo mundo fala, de certa forma. Hipersonolência diurna, aquele paciente que cochila no meio da conversa. Eu já tive pacientes, tudo bem que eu falo muito, né, gente? Mas tem paciente que no consultório eu estou explicando. Jura? E o paciente tem um ataque de sono, ele cochila, eu vejo nitidamente. Logo com o especialista fez. Aí eu já falo, tá vendo aí? Então, a sonolência diurna, aquele paciente que cochila numa reunião, numa palestra, ou com facilidade, eu digo, né?
dirigindo o carro, né, que se torna um problema de saúde pública também, Com né? Então certeza. é considerado sim. Que mais? O paciente fica com a memória ruim, cognição ruim, Que foi aquilo que a gente estava falando lá no início do programa. sintomas psiquiátricos como mais ansioso, sintomas depressivos. Então, tem paciente que chega lá e fala, nossa, eu tô sentindo mal. Aí a gente trata a apneia do sono, o paciente melhora o humor. Irritabilidade. Em criança, a apneia do sono, porque criança também tem apneia do sono. Um dos sintomas importantes é irritabilidade. A criança é muito nervosa, muito Dificuldade de irritada. aprendizagem, provavelmente. Também. Dificuldade de aprendizagem, de atenção, né? Então, é uma gama de sintomas, porque, igual eu falei, vai comprometer várias coisas, né? Não, e isso que você falou, assim, eu acho que pro senso comum, de uma maneira geral, a pessoa pensa, apneia do sono, pode não conhecer muito da doença em si, mas já fala, é aquela pessoa que ronca muito. É aquela pessoa que tá o tempo inteiro roncando, que não deixa o parceiro dormir. Acaba que, de certa forma, você tá indo para outros lados que vão até de aprendizagem ou da pessoa ela conseguir performar no dia a dia. Então tem essa diferença. E aí que eu acho interessante a gente saber quais são os tratamentos hoje para apneia do sono. São tratamentos, obviamente, devem ser diferentes, de certa forma, por gravidade, né? Como é que funcionam esses tratamentos de maneira geral? Então, sempre que é totalmente diferente você tratar uma apneia do sono leve e uma apneia do sono grave. Né? E o que vai torná-la leve ou grave? Primeiro, a quantidade de vezes que você tem essa obstrução de garganta. Então, porque você está lá dormindo, na hora que você inspira, o ar deixa de passar, você fica pelo menos 10 segundos sem respirar, para a gente considerar que é uma apneia. Né? Então, a gente considera uma apneia leve se você tem até 15 paradas de respiração por hora. Né? Entre 15 e 30 é uma apneia moderada. Mais de 30 paradas de respiração por hora, a gente considera uma apneia grave. Lembrando que não é só esse número que a gente descobre na polissonografia, que é essa avaliação do sono, né? Mas também a gente vai olhar o quê? Os sintomas que o paciente tem. Então, vamos supor, o paciente tem 10 apneias por hora, mas ele é extremamente sonolento, não tem outra causa para isso, né? Tá com a cognição muito ruim. Então, a gente tem que... esse paciente não tem uma síndrome leve, ele tem uma síndrome moderada. Né? Até porque é o tanto que o seu corpo aguenta, né? Cada corpo vai aguentar um tempo dessa apneia para ter algum sintoma. A outra coisa que a gente olha muito é a quantidade de tempo que o paciente passa com a saturação circulante no sangue abaixo de 90%. A gente chama isso de dessaturação. Né? Então, quando eu vou explicar de saturação para o paciente, eu falo o seguinte: quando a gente respira, a gente puxa o ar, esse ar vai para o pulmão, do pulmão ele vai para o sangue. Do sangue, ele é distribuído para o corpo, o oxigênio. Então, se eu não fico sem puxar oxigênio, você começa a deixar o sangue circulando, né? As célulazinhas que são responsáveis por carregar a moléculazinha de oxigênio, elas começam a circular vazias. E aí, quando chega lá no órgão que ela tem que entregar o oxigênio para o órgão funcionar adequadamente... Não entrega. Não entrega. Então, os órgãos mais dependentes de oxigênio é coração e cérebro. Aí eu falo, aí não entrega o músculo que depende totalmente do cérebro, do oxigênio para contrair e relaxar o músculo cardíaco, ele começa a ficar com a contração meio alterada. Então, o tempo que o paciente passa com saturação alterada é muito importante para a gente definir a gravidade do paciente. Então, porque às vezes o paciente se apega muito, não, mas meu índice é 15, meu marido tem 45. Tá, mas quanto tempo ele dessatura? E você, não, eu dessaturo 70% da noite, e ele só 5%. Essa pessoa é mais grave, então ela já está com lesão em órgão-alvo, né? É isso que a gente fala. Ela já está comprometendo o funcionamento cardiovascular, neurológico, metabólico. Uhum. E a única forma da gente conseguir identificar essa apneia do sono, além de todos esses sintomas que você colocou, é realmente para olhar o paciente como um todo, a polissonografia, não tem nenhum outro meio hoje. Então, perfeita essa pergunta, porque assim, não puxando a sardinha para o meu lado, mas já puxando, né? Eu acho que todo adulto com mais de 40 anos deveria fazer uma avaliação do sono, né? Hoje em dia a gente tem 5 modelos de polissonografia, né? Aquela que você faz cheio de fiozinho na cabeça, no corpo todo. Que são mais comuns, de certa forma. Isso, que é a tipo 1, que ainda é o padrão ouro para avaliação de sono. A tipo 2, que você pode ir para casa e é igualzinha a tipo 1, tem os mesmos sensores. A tipo 3, que é mais para ver parte respiratória, mas a gente consegue também ver um pouco se o paciente está acordado ou se está dormindo. A tipo 4, que é um sensor de dedo só que você coloca. E ele a gente consegue tirar muito bem a apneia do sono, ronco, e também um pouquinho de qualidade de sono, porque ele não deixa de ser um sensor de actigrafia que vai mostrar se o paciente está acordado ou dormindo. Então, eu consigo ver todas as vezes que o paciente acorda.
E o tipo 5, que é um anelzinho de dedo só, né? Que a gente ainda não tem no Brasil, tem nos Estados Unidos. E quer dizer, esses dispositivos que são mais simples, eu acho assim espetacular para fazer como triagem. Até em paciente que é assintomático. Tanto que no meu consultório eu peço para quase todos os pacientes que vão lá. Então é muito raro um paciente que já foi consultar comigo e não fez uma avaliação do sono. Ah, e aquela completona no laboratório? Então, com o advindo desse sensorzinho de dedo, a gente acaba fazendo menos, porque a gente acaba tendo as definições já ali com esse aparelho. Mas alguns pacientes, uma porcentagem de pacientes, ele vai precisar fazer a polissonografia completa, principalmente pacientes que a gente está desconfiando de alguma doença neurológica, pacientes que têm sonambulismo, que tem alguma coisa nessa área neurológica, ou pacientes que se movimentam muito, a gente suspeita de algum distúrbio de movimento do sono também. Aí precisa fazer essa que é em laboratório. Aí já é um pouquinho diferente. Isso. Mas para a gente conseguir demonstrar para a nossa audiência, para as pessoas que estão assistindo, a gravidade da apneia do sono, o que pode acontecer com uma pessoa que ela não trata a apneia do sono? Então eu falo o seguinte, a capacidade de adaptação do ser humano, ela é enorme, né? Imensa. E cada um tem uma capacidade de adaptação, né? E aí, quando a gente fala de apneia do sono, a gente está falando de falta de oxigênio, né? Então, a gente fala de hipóxia crônica. Hipóxia é a palavra usada para falta de oxigênio. E como eu disse, o oxigênio ele é o combustível para o funcionamento de praticamente todos os órgãos do corpo, né? Então, quando você não trata a apneia do sono, todos os seus órgãos podem ter um comprometimento de funcionamento. Então, paciente que tem apneia moderada e ou grave, eu falo está no mesmo balaio, né? Porque ali eu vou considerar que ele precisa de tratamento. E muitas vezes o paciente quer fazer um trato comigo, né? Ele fala, não, doutora, peraí, eu vou passar 3 meses tentando emagrecer. Moza barganha. Isso. Vou tentar emagrecer em 3, 6 meses, aí depois eu volto aqui pra gente ver se melhorou. Sim, porque o ganho de peso, o acúmulo de gordura é uma outra coisa que acumulando aqui nessa região vai favorecer ou causar a apneia do sono. Então, a perda de peso sempre vai ser algo que vai beneficiar, vai diminuir ronco, vai diminuir a apneia do sono, tá? Mas eu falo o seguinte, gente, tratamento de apneia do sono moderada, grave, não é escolha, ela é necessária. Ela é um fator de risco importante para doenças cardiovasculares, neurológicas, inclusive doenças neurológicas crônicas como demência e Parkinson, né? Caramba. E também para câncer. Hoje está... Nos últimos 10 anos, 8 anos, tem se estudado muito a relação, o aumento da incidência de câncer com a hipóxia crônica, que é dada principalmente pela a questão da apneia do sono. Ou seja, se você não dorme direito, você tem uma probabilidade maior de desenvolver Isso. câncer. Não dorme direito já é um fator de risco. Não dorme direito por hipóxia, que é o caso da apneia do sono, mais ainda. Mas você falou bem, a insônia também é um fator de risco para tudo isso que eu estou falando. Em menor grau, mas também é. Doenças metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, tudo. Então, gente, tem que dormir. E você falou sobre a questão de, em certos momentos, a gente poder ter ali alguma obstrução, algum desvio. Tem vezes que a apneia do sono ela só vai conseguir ser corrigida por meio de uma cirurgia? Sim, então também é uma boa pergunta, porque, por exemplo, se a causa da apneia da pessoa for uma redundância, né, um excesso de tecido de partes moles na garganta do paciente, e esse tecido geralmente é músculo, em alguns casos, você tirando um pedaço, causando uma fibrose ali, você vai conseguir um estreitamento, uma abertura maior, né? Então, porque aquilo está em excesso, você tira, você consegue uma abertura maior, e aí o paciente consegue tratar. Então, se o paciente tiver algum cisto, algum tumor, uma amígdala grande, como eu disse há pouco, uma adenoide grande, que é uma estrutura que fica no fundo do nariz, que é a principal causa de apneia do sono na criança, um desvio de septo grande. Lembrando que desvio de septo, alterações nasais, elas não vão causar apneia moderada grave sozinhas. Elas vão piorar, né? Então, geralmente um desvio de septo causa uma apneia leve, um ronco, mas uma apneia moderada grave sozinho geralmente não vai ser o responsável. Mas sim, então tem cirurgias faríngeas, cirurgias de língua, de base de língua, né? De faringe que a gente faz para poder corrigir e tratar a apneia do sono. Não, perfeito. Agora me veio na cabeça o seguinte, né? Só pra gente não sair muito dessa área. O ronco, ele é sempre o sinal de que existe algum tipo de problema no sono da pessoa? Ou então,
ronca um pouquinho aqui não faz mal. Se é uma roncadinha só não faz mal. Então, até o que falam muito é assim, doutora, mas todo mundo ronca, né? Sim, gente, um ronco esporádico, aquele que acontece de vez em quando, porque você tá muito cansado, porque você ingeriu mais bebida alcoólica, porque dormiu com a barriga muito cheia, ele vai acontecer de vez em quando, não vai causar nada demais. O ronco habitual, aquele que acontece mais que 5 vezes por semana, ele já vai ser sinal de que alguma coisa não tá legal, porque o ronco, ele também ocorre porque há um estreitamento de via aérea superior, né? Então, pode ser por um nariz entupido, pode ser alguma coisa faríngea, né? Então, você tem que investigar o que está acontecendo. Mas o ronco em si, muitas vezes, ele atrapalha a qualidade de sono. Então, naquele momento que o paciente está roncando, ele está fazendo um esforço respiratório maior para forçar a passagem de ar pelo nariz ou pela garganta, e aquilo causa uma superficialização de sono. E aí, ou ele acaba despertando, ou ele superficializa, e isso vai acabar fragmentando o sono e tornando o sono até com qualidade pior. Então, o ronco ele pode ser sinal de apneia de sono, lembrando que nem todo mundo que ronca tem apneia de sono, nem todo mundo que tem apneia de sono ronca. Mas roncou e é frequente, tem que ir no otorrino ver o que está acontecendo. O melhor caso, então, é sempre procurar o otorrino para saber a situação de maneira geral. Sim. E eu acho interessante da gente falar também agora, a gente acaba que na medicina do sono as coisas estão sempre muito interligadas. Uhum. Eu gostaria de falar também sobre o CPAP. Eu lembro no primeiro podcast que eu fiz com o Dr. Pedro Luiz, ele falou que o pai dele estava... já um senhor de idade na época, ele estava tendo muitos problemas na época com sono, ele estava tendo muitos problemas de cognição, de memória, que era isso que a gente estava falando lá, e ele falou que depois de colocar esse CPAP, as coisas começaram a andar e o pai dele começou a evoluir e continuar bem. Queria que você explicasse pra gente o que é o CPAP e em quais circunstâncias ele é usado. Perfeito. Bom, então assim, primeira coisa assim, que a apneia grave, né, vamos focar um pouquinho mais no tratamento da apneia grave. Sim. É aquele paciente que tem muita apneia e ou tem muita dessaturação, queda de oxigenação, e ou tem qualidade de sono alterada. Então, para a gente definir a apneia grave é isso. E aí os dois tratamentos de ponta que a gente usa para tratar a apneia de sono, que são o padrão ouro é o uso do CPAP, né? E existe uma cirurgia também, que é uma cirurgia chamada ortognática, que aí não é todo paciente com apneia grave que vai fazer e que vai ser benéfico para ele, mas é aquela cirurgia óssea em que você vai aumentar o tamanho da boca, da região oral, para que as estruturas de partes moles, língua, garganta, se acomodem ali e aumente o espaço posterior. Então, a cirurgia ortognática ela é usada para um grupo de pacientes com apneia grave, mas grande parte dos pacientes com apneia grave, eles vão se beneficiar principalmente com o uso do CPAP. E o CPAP é o quê? É um aparelho que joga uma pressão positiva na via aérea. Então, existe uma máscara que pode ser encaixada no nariz, em volta do nariz, embaixo do nariz, no nariz e boca, acoplada a uma mangueira, aí tem a máquina, essa máquina vai soprar uma pressão. Então, essa máquina pressuriza o ar ambiente e joga esse ar pressurizado na garganta. Então, ela vai manter a garganta aberta, não vai deixar a língua cair, né? Então, quando eu explico esse mecanismo de funcionamento do CPAP, fala, mas como que eu vou dormir com um negócio soprando na minha garganta? Mas entenda, quando o paciente tem uma apneia nesse grau, ele justamente não dorme ou dorme com qualidade ruim por causa da apneia. Então, a apneia faz ele ficar superficializando o sono o tempo todo para resgatar a respiração, para tentar normalizar aquilo ali. Ele geralmente não vai perceber, um pequeno grupo de pacientes que vai perceber isso, mas ele vai estar ali superficializando, que é um despertar não cortical, que a pessoa não lembra, né? Ou ele vai despertar mesmo e às vezes vai falar que tem insônia. Mas aí quando você joga esse ar, que o paciente mantém a via aérea aberta, ele vai dormir com qualidade de sono. Aí ele vai ter sono delta adequadamente, sono REM, né? Que no começo você me perguntou, sono REM é um outro tipo de sono profundo, sim, que quando o paciente tem apneia do sono, ele tem uma diminuição significativa. E nesse sono profundo é o sono que a gente sonha e é o sono que a gente tem um relaxamento de musculatura do corpo. A gente tem uma atonia dos músculos, né? Atonia significa o quê? Então, é o momento que eu descanso o corpo. Então, eu falo, sono delta descansa o cérebro, sono REM descansa o corpo. E na apneia do sono, você tem uma diminuição desses dois tipos de sono. Então, você acaba tendo fadiga, dor no corpo, né? Cansaço crônico, a parte neurológica da falta de oxigenação. Você vai ter cognição ruim, memória ruim, né? E aí vem
a dificuldade na medicina do sono de convencer o paciente a usar o CPAP, né? Então, de fazer com que ele entenda que aquilo vai ser algo que vai ser benéfico para ele e que não é uma escolha. Ah, eu não quero usar esse aparelho não, doutor, eu não quero usar. Sim, mas você tem uma doença que é fator de risco, assim como hipertensão, tabagismo, né? Que mais? Sedentarismo, que são fatores de risco importantes. Então, a apneia está praticamente nesse mesmo grau de importância para doença cardiovascular, hipertensão, arritmia, infarto, AVC. E foi o que você falou exatamente, o corpo humano ele é extremamente adaptativo. Talvez na primeira noite que você for usar o CPAP, você pode ter alguma dificuldade, na segunda, na terceira, mas daqui a pouco você vai sentir até falta dele, se duvidar, porque o teu corpo já vai se adaptar. Eu tenho paciente que bota o nome no CPAP. Gertrudes vai comigo. Então, assim, depois que passa o período de adaptação, tudo se ajeita, né? Então, cada paciente demora um tempo para se adaptar. Claro que depende do grau de apneia. Geralmente, quanto mais grave e quanto mais o paciente entende que ele vai ser benéfico, menos tempo é o de adaptação. O paciente que está em um quadro ainda moderado, não tem tanto sintoma diurno, cansaço, hipersonolência, às vezes ele tem mais dificuldade na adaptação, mas depois que foi, vai embora, né? Então não tem essa questão. E eu acho que é muito interessante a gente falar o seguinte, você como especialista nessa área, especialista na área de medicina do sono, como é que é a rotina de uma pessoa, vamos dizer, uma rotina padrão, de uma pessoa que ela tem uma boa noite de sono? Quais são, assim, os comportamentos que ela tem durante o dia que fazem ela ter um sono melhor durante a noite? Então assim, primeiro vamos falar do cafeinado de novo. Então, Sim. evitar o abuso de cafeinado, né? A gente não é uma máquina, né? A gente não tem controle de tudo que acontece, né? Mas se a gente pegar ali, vamos falar um pouquinho do pessoal que mora na roça, na fazenda. Que né? acorda com as galinhas. Isso. Que justamente acorda com o sol nascer e vai dormir pouco depois que o sol se põe, né? Que tem poucos fatores de estresse emocional. Não estou falando de estresse físico, estou falando de estresse emocional, né? Que é a doença do século, a ansiedade. Essas pessoas, elas vão invariavelmente ter um sono melhor e vão ter uma longevidade saudável mais provável, né? Então, o que você escolhe para fazer durante o dia é muito importante. Então, eu atendo pessoas extremamente insatisfeitas no trabalho, né? Que não têm ânimo para fazer migração de carreira e que isso está afetando o sono e, consequentemente, a vida toda. Então, muitas vezes eu faço o papel de psicóloga ali, de estar apertando um botãozinho, né? De encaminhar para terapia, você tá feliz com isso? Para trabalhar isso, porque às vezes é isso, as decisões que você toma no dia vai influenciar completamente no seu sono. E é um ciclo vicioso, porque as tuas decisões durante o dia vão impactar no teu sono e o teu sono vai influenciar nas tuas decisões durante o dia. Perfeito, exatamente isso. E aí acaba um voltando pro outro. Isso. Mas eu acho que é interessante a gente falar de uma forma, talvez até um pouco mais técnica, que seja até um pouquinho mais difícil de eu entender. Mas quais são as fases naturais que uma pessoa que tem uma boa noite de sono ela vai ter? Você falou do sono REM, você falou do sono delta. Como é que é essa ordem da pessoa que dorme? Quais são essas fases do sono? Então assim, na verdade a gente tem 4 tipos de sono. Então, o sono 1, que é o sono superficial, muito superficial, que é aquele sono que, assim, você já tá de olhinho fechado, deitadinho na cama, mas se alguém entra no quarto, qualquer movimento você já acorda na hora, e você até acha que você tá acordado. Então, às vezes na polissonografia completa, quando a gente olha, aí o paciente às vezes fala, não, mas eu estava acordado. Não, você já estava dormindo, porque a gente se baseia nisso por alguns parâmetros polissonográficos que a gente olha, eletroencefalográficos principalmente. E aí, o sono 1 seria esse, o sono 2 é aquele que é um pouquinho mais profundo, que entrei no quarto, pé ante pé, a pessoa não acorda, mas se eu bati um pouquinho mais forte ali, a pessoa já desperta. E o sono delta, que antigamente era só chamado de 3 e 4, hoje foi chamado só de sono delta, que é aquele que eu falei, que é o desligar do cérebro. E o sono REM, que é o sono que a gente sonha, que a gente tem um relaxamento muscular. Sono delta e sono REM a gente considera sono profundo, tá? Então, hoje, a grande incógnita da medicina do sono, visto que medicina do sono é uma ciência, é uma subespecialidade extremamente nova, né? Então, começou a se falar de doença do sono em 1830, né? Então, o primeiro congresso brasileiro de sono foi em 1985, né? Então, é uma coisa muito recente, os estudos de sono estão muito recentes. Então, hoje em dia, a gente ainda não sabe para que serve o sono 1 e 2, o sono superficial, que corresponde a mais ou menos 50% da noite de sono. Gente, isso não pode ser
para nada, né? Mas hoje em dia a gente ainda não sabe, porque a gente vê que realmente o paciente que tem só sono superficial ou muito sono superficial, ele vai ter uma série de coisas negativas, né? Então, mas enfim, ainda vamos chegar lá. É muito importante a gente falar sobre isso, porque pela lógica, tá? Assim, na minha cabeça aqui, vendo você falar comigo agora, eu penso o seguinte: poxa, você acabou de me dar a informação de que a pessoa que ela tá sonhando, ela automaticamente tá no sono REM, pelo que eu entendi. Então, a pessoa que ela sonha com muita frequência, isso é um bom sinal de que ela tá tendo uma boa noite de sono? Então, primeiro que o paciente pode ter sonho fora do sono REM, tá? Então, no sono superficial e até no sono delta, o paciente pode ter sonhos, só que geralmente são aqueles sonhos ou que a gente não lembra direito, né? Ou que não são tão trabalhados assim, os sonhos vívidos, Mirabolantes, né? os sonhos vívidos, mirabolantes, eles acontecem em sono REM. Inclusive, quando a pessoa está em sono REM, ela tem uma atividade cerebral parecida com a da vigília. Então, o cérebro está extremamente funcionante. O sono REM, quando você tem muito sono REM, né, que a gente fala que mais do que 25% da noite, isso pode dar um cansaço mental. Jura? Uhum. Então, acontece, por exemplo, com pacientes que tomam melatonina exógena, né? Porque tá na moda tomar melatonina exógena, né? Eu vou dormir melhor, tal. Aí toma. E a melatonina não diz que ela ajuda a ciclar o sono, a melhorar a qualidade do sono? Então, para uma pessoa que dorme normal, se ela toma melatonina exógena, às vezes ela pode fazer uma quantidade maior de sono REM, e aí ela acorda cansada. Nossa, eu sonhei demais, eu me cansei. Então, excesso de sono REM não é bom. Excesso de sono delta sempre vai ser bom. Então, paciente que tem 60% das noites de sono delta, excelente, tranquilo. Não é o normal, porque a gente tem uma estrutura normal de sono, em que 50% é sono superficial, 50% sono profundo, né, que é delta e REM. Mas o REM em excesso, ele não vai ser legal. Não, e isso que você falou é perfeito, porque acontece assim, já tiveram casos às vezes eu falo assim, hoje eu vou dormir, não vou colocar despertador, aí você sonha por um tempo, aí você pensa, caraca, dormi 10, 11 horas, e você acorda cansado, justamente pelo que você está falando agora. Você fica muito tempo no sono REM, você acorda. Não é que você não dormiu, você dormiu, mas você não acorda como se você tivesse dormido ali as tuas 8 horas, ter acordado na hora de costume. É um pouco diferente, né? E tem alguns remédios que aumentam o sono REM, por exemplo, remédio para dormir. Então, tem paciente que às vezes começa uma determinada medicação e fala, nossa, doutora, eu tô sonhando demais, tá? Tô acordando cansada, né? Então, ou até a própria melatonina também, a gente suplementa, aí a gente reduz dose, ou troca a classe de medicação, né? Então, o sono REM, ele é necessário, mas ele tem a quantidade adequada para acontecer. Agora, o contrário também não é legal. Aquele paciente que fala que nunca sonha, que não lembra de sonho. E isso é indicativo, né? E a outra coisa que eu ressalto é que é o seguinte, nos ciclos normais de sono, que a gente vai ter sono 1, sono 2, sono delta, sono REM. E a gente faz de 3 a 5 ciclos desse de sono por noite. O terço final da noite de sono predomina sono REM. Os 2 terços iniciais predomina sono delta. Então, geralmente, o último ciclo de sono da noite, ele é sono REM. Então, se você tem um relógio biológico para acordar às 6 horas da manhã e você começa a querer acordar todo dia às 5, você perde o último ciclo de sono REM, que é o maior da noite. Então, isso também é importante da gente estar entendendo. Não, perfeito. E aí, eu queria entrar num assunto até meio pessoal aqui, que é da minha namorada. Eu sempre falo com ela, mas eu falando não adianta. Talvez uma profissional capacitada com você, ela escute. Ela é aquela pessoa que isso acontece muito nos dias de hoje. Bota um alarme, 6 horas. Ah, vou acordar às 6. Mais 5 minutos, 6:05. Mais 5, 6:15. Ela vai colocando de 10 em 10 minutos para ela tentar acordar. Ou então, eu já ouvi até de outras pessoas isso, aquela sensação de você olhar o relógio e voltar a dormir. Quais malefícios isso pode trazer para a pessoa? Porque, pelo que eu entendi aqui da tua explicação, você inicia a tua noite de sono, você tem o nível 1, vai para o nível 2, nível 3, nível 4. Né? Que é o delta e depois o REM. Se a pessoa ela tá toda hora, chega no 1, acorda, chega no 1, acorda, chega no 1, acorda, ela só fica no superficial. Ou eu tô errado? Bom, primeiro assim, olhar relógio no meio da noite contribui para a ansiedade. Então, aquele paciente que acordou, aí vai lá e olha o relógio, nossa, já é essa hora, ou não, ainda é essa hora e eu não estou dormindo bem. Então, relógio, celular no meio da noite não é legal, deixa o celular longe da cabeceira, é outra coisa para a higiene do sono.
Colocar sonecas quando acorda, para mim já tem um significado. A minha segunda paciente, né, que eu já arranjei aqui, sua namorada. Provavelmente ela tá dormindo menos do que ela deveria, né? Porque assim, quando a gente tem um sono em quantidade e qualidade adequada, claro que assim, eu falo, gente, o despertar antes do sol nascer, ele sempre vai ser incômodo, tá? Então tem pacientes que deita 9 horas, só que tem que acordar às 5 e sempre sente um incômodo e vontade de ficar mais um pouco. Então, falta da luz solar, ela pode atrapalhar, mas excetuando isso, já me denota uma pessoa que está dormindo menos do que deveria. Com certeza. Porque geralmente, quando você tem o seu relógio biológico estabelecido, ou você acorda um pouquinho antes do relógio, que às vezes é uma queixa de paciente, chega para mim e fala... Eu queria dormir até as 6h30, por que eu tô acordando às 6h15? Isso, aí eu falo, nossa, tá perfeito, 15 minutos antes você tá com o seu relógio biológico estabelecido, né? Então, isso que ela faz, ela acaba atrapalhando esse estabelecimento do relógio biológico, né? Mas eu acho que denota mais que ela tá dormindo menos do que deveria, mas o que ela tem que fazer talvez é dormir mais tempo ou a qualidade do sono dela não tá boa. Então você que tá assistindo já sabe, né? Vou falar com você. É, outra coisa que é interessante de te perguntar é o seguinte, a gente falou sobre os remédio para dormir, sobre a melatonina que você tá falando agora. Quando é que você, como profissional dessa área de atuação, quando é que você toma a decisão, obviamente pode variar muito, mas quando é que geralmente você toma a decisão de realmente passar um remédio para dormir para alguém? Tá. Então, assim, primeiro que insônia, geralmente ela é secundária, tá? Então, secundária a quê? A alguma coisa. Então, já tive paciente que chega lá, eu acordo a noite toda, insônia, né? Só que acontecia isso por causa de uma dermatite, ele se coçava a noite toda e não sabia disso, né? Com a polissonografia a gente descobriu. Então, primeiro a gente tem que excluir várias coisas que podem causar esse sono fragmentado ou tá atrapalhando. E a insônia secundária, uma principal doença que causa insônia é a ansiedade e depressão. E a ansiedade e depressão, em muitos casos, é tratada com medicação. Em alguns casos, a gente faz terapia, mudança de hábito, né, terapia psicológica, e vai resolver. Mas então a gente tem que entender qual é o que está causando a insônia, né? Se essa doença ela vai ser tratada com remédio ou não. A insônia primária, que é aquela que não é secundária a nada, que é uma desregulação de neurotransmissor cerebral, tem mais de um que não deveria, tem menos de outro que não deveria. Você, às vezes, na maioria das vezes, você tem que dar remédio, mas não tira a necessidade de você mudar hábito de vida e de muitas vezes fazer uma terapia cognitivo-comportamental para insônia, tá? Então, isso aí é para todo mundo, mudança de hábito de vida. Sim. E terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é mudanças de hábitos justamente para favorecer a insônia. Só que o paciente, ele vai usar remédio, talvez para a vida toda, talvez não mudando o hábito de vida, porque esses neurotransmissores podem voltar a se regular. Então, insônia primária, quase sempre. Insônia secundária, depende de a que ela é secundária e que grau que está aquilo ali. Não, e você falou sobre estilo de vida e já me vem outra pergunta que era uma das que eu mais gostaria de fazer nesse programa, que é o seguinte. As pessoas hoje dificilmente entendem a obesidade como uma doença. Eu acho que está mais do que provado que é uma doença que gera outras diversas doenças. Inclusive, a gente falou aqui que o excesso de gordura e também o excesso, né, de certa forma, de pele, ele pode te atrapalhar a dormir melhor. E aí eu queria que você explicasse para a gente, explicasse para o público que está em casa, a pessoa que ela tem essa doença, que é a obesidade, ela tem muito mais dificuldade para dormir do que uma pessoa que não tem essa doença, ou eu estou errado? Então, falando em obesidade, o que pode impactar na minha área, né, de saúde do paciente é o aumento da chance dela ter uma apneia do sono em grau moderado grave. Que a gente já entra em tudo que a gente falou aqui. Isso, porque a gordura, ela pode se acumular em pescoço, em garganta, e isso comprimir o tamanho da garganta. E outra coisa bem interessante é que às vezes a gordura ela se acumula nas fibras da língua. Isso é uma descoberta de alguns estudos recentes, né, nos últimos 10 anos, que a língua cresce em alguns pacientes obesos. Não são todos, tá? Porque existem pacientes que a obesidade ela é mais cervical, oral, outros é mais abdominal, né, posterior, né? Outros é mais na perna, então que a gente chama de gordura localizada. E também o inverso é verdadeiro. Por exemplo, tem pacientes magros que tem um espaço de garganta diminuído, você olha,
não tem tamanho de boca pequena, um tamanho normal, mas a língua parece que é grande. O principal fator, na maioria das vezes, é acúmulo de gordura. Ah, mas então se perder peso, ele vai emagrecer a língua? Não necessariamente, né? Às vezes você perde peso e a barriga continua grande. Então, no caso da obesidade, o impacto é principalmente na parte respiratória. Mas eu lembro o seguinte, não é todo paciente obeso tem apneia grave, tá? Então, já vi muitas vezes paciente obeso que não tem esse acúmulo de gordura aqui, aí ele não vai ter apneia grave. Caso a caso. Caso a caso. E pacientes magros podem ter ronco e apneia também. Por outros motivos e Por por outros outras motivos. coisas que só vão descobrir se consultando com uma doutora Perfeito. especialista em medicina do sono. E aí, é principal de falar isso, porque como é que as pessoas elas te acham hoje? Como é que fazem para marcar uma consulta contigo hoje, doutora Núbia? Bom, atualmente eu estou atuando somente no meu consultório particular, né? Eu atendo aqui em Brasília, no Lago Sul, mas eu também faço muita teleconsulta, então acabo atendendo gente do mundo todo, do Brasil Pô, todo, legal. né? Então, atendo pacientes aqui em Brasília, tem as embaixadas, né? E depois eles Sim. se mudam e acabam continuando, às vezes, fazendo consulta. Tem algumas limitações à telemedicina, mas para a medicina do sono a gente consegue fazer bastante coisa, acompanhamento, primeira consulta, então... E aí, hoje lá a gente vai colocar o Instagram da doutora Núbia aqui embaixo, a pessoa entra, ela vai lá, ela tem os números de contato para poder conversar contigo. Sim, na bio tem, né? Quem lida com o Instagram sou eu mesma, então quem responde as mensagens sou eu. Então, Legal. precisando, pode mandar mensagem, né? Qualquer dúvida, quiser falar alguma coisa. E tem um link de marcação na minha bio lá do Instagram. Não, perfeito. A gente vai deixar aqui embaixo com todas as redes da doutora Núbia. Eu acho interessante te perguntar o seguinte, a gente está entrando para um lado mais profissional do nosso programa agora, e no podcast Bússola Profissional, hoje você é a referência de outros profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, que estão querendo saber como é que é o melhor caminho a ser traçado nessa profissão. E aí eu gostaria de saber quem foi a tua referência profissional. Quem foi a pessoa que fez com que te influenciasse de uma maneira geral para que você se tornasse a médica otorrinolaringologista que você é hoje? Então, interessante isso, porque eu vi que você ia fazer essa pergunta e eu fiquei pensando, né? Porque eu fui a primeira médica da família, né? Legal. Então, não tem uma inspiração dentro da família. Eu falei um pouquinho no começo que assim, meu pai preparava a gente para trabalhar na empresa dele, então não era um desejo dele, igual tem muita família. Para ser um negócio de família, né? Isso. Então, assim, na verdade, quando eu escolhi medicina, ele ficou até chateado, né? Então, Caramba. não tinha uma inspiração dentro da família. Dentro da faculdade, né, que é o meu berço da faculdade Sim. da medicina foi a UFG, né, encontrei algumas inspirações, com certeza, pessoas que eu admiro, mas eu foco muito dentro da minha especialidade, né, depois que eu escolhi otorrino, as pessoas que me ensinaram na residência, que eu caí numa residência nova em Brasília, que foi no Hospital das Forças Armadas, e que ela era o terceiro ou quarto grupo de residentes só, né? Então estava em formação, e os staffs, a gente chama de staff, eram novos, eram poucos mais velhos que eu, né? Isso a primeiro instante parece que é ruim, né? Mas cadê a experiência? Mas eram pessoas que tinham muita vontade de ensinar, tinham muito conhecimento, eram muito estudiosos, então eu acho que essas pessoas que participaram ali da minha residência, meus R+, também, são pessoas assim, que foram a minha primeira inspiração maior dentro da medicina. Que né? formaram da profissional que você é hoje, além de Isso. todas as experiências. Porque uma dica que eu dou, gente, dentro da medicina, é você copiar comportamento de quem você acha legal, né? Isso é uma coisa assim, que se você parar para pensar, eu me analisando, né? Eu sou o retrato de várias pessoas. Então, fui pegando comportamentos de uma aqui, outra ali, coisas que, claro, que eu tenho meu senso crítico, mas você se espelha nisso, né? Então, eu quero ser igual a ele. Olha, o que eu posso fazer para ser igual, ter esse comportamento, ter esse nível de conhecimento, né? Então, pegar o que é de melhor nas pessoas, né? Isso. Como o doutor Adriano falou no episódio 13 aqui do nosso programa, eu sou uma colcha de retalhos, sempre Perfeito. pegando o melhor de cada pessoa, o melhor de cada profissional. E é interessante até te perguntar isso, que eu tinha pensado em fazer antes, mas acabei esquecendo de fazer essa pergunta. Era sobre um caso mais transformador da tua carreira, assim. Qual foi o caso que mais mexeu com você, que mais falou assim, cara, realmente hoje eu consegui ajudar uma pessoa, eu consegui salvar uma vida que seja. Conta pra gente teu caso mais transformador. Então, eu sou muito conversadeira, né? Contadeira de caso e tal. E lá em casa a gente janta juntos, porque não fazemos outras refeições juntas. Então, eu falo, a minha filha fala, né? Minha filha já é adulta, e ela fala, mãe, você tem que escrever um livro, porque tenho muitas histórias, né? Legal.
Eu acho que assim, eu tenho muitas histórias legais profissionais em que eu senti que eu impactei positivamente na vida da pessoa, porque às vezes com uma palavra você consegue fazer isso, né? Mas para essa pergunta, a minha resposta que eu vou dar aqui tem relação com o Covid, que eu já vi outras pessoas aqui falando, né? Que é um momento que me desestabilizou como pessoa, né? Porque como profissional também, porque você chega no momento em que você vê as pessoas morrendo e você não tem a menor noção do que é, nem do que vai fazer, né? E logo ali nos primeiros 3 meses de pandemia, eu perdi uma tia que morava junto com meus pais, então eu era muito próxima. E aí eu me peguei mergulhando nesse mundo do Covid e estudando muito, e tentando entender e acompanhando tudo. Então foi um momento de total dedicação. Eu não trabalhei em UTI, não trabalhei em hospital. Eu falo que eu fiz a parte pré-hospitalar de suporte em momentos em que o paciente estava adoecendo e não sabia o que ia acontecer, então eu contava para ele o que podia acontecer e o que a gente podia fazer para evitar que aquilo acontecesse. E em alguns momentos a gente teve que fazer internação domiciliar, porque teve paciente que não tinha hospital para internar, começo de 2021, e às vezes não tinha oxigênio nem para alugar, então eu era mais um suporte emocional ali, né? E no máximo passar um corticóide para o paciente. Mas eu sinto que eu ajudei bastante pacientes nesse sentido, tanto que, assim, eu falo que a minha carreira profissional, ela deu um giro para melhor, né, para eu me tornar mais conhecida pós-Covid, né? Me custou muito nessa época, né? Eu acho que, assim, foi a época que eu fiquei mais ansiosa, que eu não dormia. Eu fazia acompanhamento de pacientes. Então, quando eu tinha 25 pacientes acompanhando, que todos os dias eu falava 2, 3 vezes com cada paciente, Caramba. eu fechava e aí melhorou, passou da fase de perigo, aí pegava mais. Então eu passei muitos meses, até ano, né, com esse acompanhamento nesse perfil. Então eu fiquei mesmo com a saúde mental bem debilitada, mas depois disso foi um 360 na minha carreira, porque eu fiquei mais conhecida, eu mesmo me conheci melhor, eu me tornei mais humana, eu sempre tive o perfil de ser humana, mas eu acho que aí eu me tornei mais humana. Vi que uma palavra, que um apoio salva, né? Ajuda muito. Uma dica que você dá para um paciente de doença, né? Isso custa. Eu sou uma médica conhecida como eu respondo o WhatsApp, eu converso muito com o consultório, mas isso custa tempo, isso custa saúde mental. Mas eu acho que, assim, isso faz parte da nossa profissão. Claro que eu não estou falando para o médico se acabar a saúde mental para poder ficar respondendo o paciente. Com certeza. Tem um limite, né? O paciente já sabe, né? Que de madrugada eu não respondo, né? E geralmente são muito bem orientados, então eles só vão conversar comigo fora do horário de trabalho quando tem algum problema mesmo. Quando é uma Mas emergência. eu acho que eu cito esse momento do Covid 2020, 2021, que foi o pior e o melhor anos da minha vida. Essa pergunta eu sempre também te faço no final, qual é o momento mais difícil da tua vida, mas pelo visto você já antecipou essa resposta. Você tem ali como casos mais transformadores esse período do Covid, que não é um único caso transformador, mas que você conseguiu transformar e ajudar várias pessoas ao mesmo tempo, mas que em contrapartida também foi o pior momento para você pelo simples fato de você não estar dormindo bem, de você estar ansiosa, de você não estar conseguindo, né, estar bem consigo mesmo de maneira geral, né? Então a gente já uniu essas duas perguntas. Eu acho que o que mais falta aqui dentro do nosso programa de fazer é principalmente, a gente falou sobre as tuas referências profissionais, a pergunta foi essa, mas você hoje como referência profissional desses jovens que estão assistindo esse programa, qual conselho você daria para jovens otorrinolaringologistas que estão entrando no mercado de trabalho ou que querem também trabalhar com medicina do sono? Tá. Primeiro, pessoal, façam residência, tá? Então, assim, a residência completa, ela faz muita diferença. Eu sei que tem um número enorme, eu vou entrar num assunto aqui que é um número enorme de faculdades de medicina, né? Sim. Algumas com qualidade duvidosa, outras não significa que é particular, que não tem qualidade. Mas, e aí tem um número pequeno de residência, né? A pressão tem que aumentar para esse número aumentar ou para diminuir a quantidade de pessoas formadas, porque assim, a pessoa que faz uma residência completa não é a mesma coisa da pessoa que faz um curso qualquer, né? E se for fazer um curso, uma pós-graduação, que seja algo que tenha uma qualidade já estabelecida, que você saiba que aquilo ali é bom, né? E que você se dedique bastante. Então, assim, o conhecimento, ele é o carro-chefe na medicina, como na maioria das profissões. Então, eu falo que é o seguinte, a ignorância te leva a fazer coisas que você nem sabe que está fazendo de errado, né? Então, você saber, você tem que ter um pouquinho de medo, você tem que ter um pouquinho de medo de avançar. Então, o conhecimento é o principal,
e eu coloco ali no mesmo nível do humano. Então, você não tem que ter medo de estar próximo do paciente. Então, eu vejo muito isso em médicos novos, principalmente. Não tem humanidade nenhuma para conversar, para tratar. Eu sei que eu tô no outro mundo, né? Eu estou atendendo no consultório particular, consulta de 1 hora, né? Ou às vezes até mais. Fico lá conversando, batendo papo, consigo fazer tudo. Mas eu falo que desde quando eu saí da minha formação, mesmo atendendo pronto-socorro, mesmo que fosse atendimento de 20 minutos, eu tentava ter uma escuta, né? Tanto que meu consultório foi se moldando de pacientes que vinham do pronto-socorro, que foi o primeiro ponto que eu consegui me instalar, né? Pronto-socorro, aí tinha um consultório matando mosca, esses pacientes começaram a ser triados para lá, porque gostavam do meu atendimento, e aí é isso. O que você faz num lugar vai refletir nos outros. Não é isso de você atendo mal no pronto-socorro, no meu consultório particular eu vou atender bem. Atendo mal no SUS, já trabalhei no SUS. Também tem um paciente que veio do SUS que até hoje consulta comigo. Então, atendo bem no SUS. Então, eu falo, isso é um perfil de funcionamento, de trabalho. E é assim que deve ser e é assim que você vai ter sucesso. Eu me considero uma pessoa de sucesso. Eu estou onde eu queria estar, né? Não foi fácil, né? É uma gradação, eu tô falando, você mata mosca, você tem que persistir, você tem que pensar o que você quer, né? Tem gente que gosta de pronto-socorro e passa a vida toda atendendo. Essa adrenalina, essa loucura. Isso. Eu não, sempre tive em mente, não gosto de estar em É pronto-socorro. uma fase da minha vida só. Eu gosto de falar. E aí, lá no começo eu falei, eu fiz otorrino por causa de cirurgia. Atualmente eu não faço mais cirurgia, né? Depois de um tempo que eu tive filho, eu falei, gente, não tá dando certo. 2 cirurgiões em casa, né? Eu não estamos conseguindo. Então, abri mão, mas sou super feliz, porque eu acho que eu tenho um perfil clínico mesmo. Então, é isso. Você, às vezes, começa num caminho, né? Eu entrei no otorrino pela cirurgia. Hoje eu sou clínica, com C maiúsculo. Então, esse ponto que você trouxe foi muito interessante, porque eu acredito que muitos profissionais hoje, eles pensam no seguinte, eu vou ganhar no volume, eu vou atender o máximo que eu puder. Só que a pessoa, quando ela atende no volume, isso é uma experiência que, pelo menos, é uma percepção, não é nenhuma experiência, é uma percepção que eu tive e eu já conversei, a gente já tem mais de 40 episódios aqui no programa, desses 40 eu já devo ter conversado com mais de 25 médicos no mínimo. Isso é um perfil que eu vejo com muita frequência. O profissional que ele atende no volume, ele não consegue dar a atenção necessária para o paciente, ele não consegue ouvir, ele não consegue atender o paciente da forma humanizada. E isso automaticamente faz com que a consulta dele não seja tão boa. Se a consulta dele não é tão boa, o paciente que está ali do outro lado, ele vai encontrar profissionais melhores, vai encontrar profissionais que tenham paciência com ele, que consigam entregar um serviço, uma consulta completa legal. E esses pacientes, eles vão em quem está dando mais atenção para eles e não nessa pessoa que está ganhando no volume. Então, essa pessoa que está ganhando no volume agora, ela vai ter que ter um giro de pacientes muito grande para ela estar com o consultório dela lotado ou ela estando sempre, como você disse, num pronto-socorro ou então numa emergência. Enquanto o profissional que ele preza pela qualidade, pelo tempo e não ficar tão ligado, se assim a gente pode dizer, no volume, ele consegue ter sempre muitos pacientes e pessoas fiéis que estão ali com ele, sempre quando ele tiver ali com o consultório, tiver em lugar. A gente compara muito, mal comparando, tá? O cabeleireiro. O cabeleireiro, não importa para onde ele vai, se você confia naquela pessoa que você corta o cabelo, você vai até a China para cortar o cabelo com ela. É mais ou menos nesse sentido, né? Eu acho assim, a gente não pode também minimizar, isso é um assunto que renderia um podcast inteiro, mas enfim, porque assim, o médico ainda é um refém de plano de saúde. Eu estou numa situação que eu não atendo mais plano de saúde, mas porque eu tenho praticamente 25 anos de formado, né? Então, é um caminho, processo, né? O pessoal novo que está começando saiba que é muito difícil você chegar direto, porque há aquela ilusão, formei, vou abrir meu consultório chique, servindo espumante e café chique, e vou ganhar rios de dinheiro. Então, verdade. Isso não existe no começo, você vai precisar para ter visibilidade, principalmente dos convênios. O que tem que existir é você não normalizar um atendimento de 5, 7 minutos, igual eu escutei algo sobre isso, que é obrigatório. Agora, eu acho que é possível, sim, em 20 minutos, você fazer o básico legal, tá? Agora, para você ter uma consulta perfeita, boa, de algumas áreas, 20 minutos não dá. Psiquiatria não dá, né? Medicina do sono não dá, né? Então, algumas especialidades você não vai conseguir. Agora, se eu for atender uma amidalite,
eu não vou perguntar grandes coisas, eu vou atender. Você vai fazer um diagnóstico, você vai... Mas eu posso ser amável, eu posso ter paciência de examinar, eu posso bater um papo, explicar que aquilo ali, por que tá assim, né? Então, o jeito de atender faz total diferença. Perfeito, perfeita a tua resposta. E ainda somando, né, eu queria saber como é que foi essa mudança para você, porque você falou que já tem mais de 25 anos formado. Quase 25, não põe mais, tá? Quase 25. Quase 25 anos. Como é que foi pra você essa questão de, não digo se ver obrigada, mas essa mudança de ter que ir para as redes sociais, de estar tendo que responder lá teus pacientes, estar se comunicando. Como é que foi essa mudança para você de entrar no marketing digital de maneira? Então, na verdade, rede social eu uso mais WhatsApp e assim, 80% é para resposta de paciente. Isso aí eu achei até fantástico, tá? Na verdade, eu não acho ruim, muito médico reclama, mas eu consigo ter um acompanhamento do paciente, eu consigo saber se tá bem, se não tá, enfim, saber que ele tá conseguindo marcar comigo ou não tá. Tem que ter o limite, porque senão você fica escravizado. Claro. Mas eu acho bem legal. Rede social, tipo Instagram, né, onde estamos agora, eu tive muita dificuldade, né? Porque assim, igual, eu não é uma coisa que eu me sinto à vontade de estar expondo totalmente minha vida, né? Tanto que no meu perfil profissional eu não costumo fazer isso, porque eu acho que as coisas têm que ser separadas. Na minha opinião, apesar de ir contra o marketing, né? A maioria das pessoas falam que você tem que misturar isso tudo para dar mais visibilidade. Mas eu quero chamar a atenção aqui nesse Instagram pelo que eu faço profissionalmente, né? Então, que eu acho que faço bem. Então, aí eu tive que ir pro Instagram profissional. Depois que eu peguei o jeitinho ali de estar conversando com a câmera e pensando, eu tô conversando no meu consultório, porque no consultório tá tranquilo. Tranquilo. E aí eu fui. Não sou tão boa, não, mas acho que tô bem melhor do que meu primeiro vídeo há 5 anos atrás. Com certeza. Não, você posta alguns conteúdos de utilidade. Muitos dos conteúdos que eu tô trazendo aqui pra gente, eu vi no teu Instagram, você traz um conteúdo de conscientização. Como eu te disse, eu vou deixar o Instagram da doutora Nubia aqui pra vocês acompanharem. E é interessante você estar sempre produzindo conteúdo ali para você estar conseguindo conscientizar os pacientes, né? Conseguir, de certa forma, às vezes até tirar dúvidas. Esse é outro lado que eu sempre gosto de trazer. Muitos médicos, às vezes até de um lado, posso dizer um pouco mesquinho, mas às vezes não querem responder o paciente que está com algum problema ali, alguma situação, achando que, tá querendo uma consulta gratuita. E não é isso, né? Você ajudar uma pessoa que está precisando, eventualmente aquilo vai trazer um retorno para você. Quando ela quiser marcar uma consulta, você é a primeira profissional que ela vai pensar. Acontece com frequência no teu Instagram. É, muito frequente. Assim, no WhatsApp também tem paciente que fala assim, fulano de tal, seu paciente me deu seu telefone, é que eu tô isso. Então, assim, tudo é essa questão. A gente vai aprendendo o que é limite, certeza. né? Então, é meu trabalho, isso que eu falo, Claro. Gente, eu estudei, meu trabalho é dizer o que você tem que fazer, né? Então, eu não me sinto incomodada, às vezes, de dar um início de conduta, até porque, às vezes, eu tô com o nariz entupido, olha, você pode lavar seu nariz com soro, que é uma coisa inócua, né? Para eu saber se eu posso passar, por exemplo, alguma coisa pro nariz de remédio, eu tenho que saber o histórico dele. Tem que ver a pessoa, às vezes. Mas às vezes tem algumas coisas que dá até para passar. Mas aprofundou um pouquinho mais e falou, olha, pera lá, então isso aí a gente tem que ir no consultório para poder ver. Não é nem porque eu tô segurando informação. Até porque seria irresponsável da sua parte, sem conhecer o paciente como um todo, você dá uma... Sabe qual que é o sintoma que mais me pedem? É assim, doutora, eu tô com uma tosse horrível. O que você me dá? Qual o xarope que eu posso usar? Gente, tosse é um sintoma extremamente inespecífico. Até remédio de pressão alta pode dar tosse. Gripe, pneumonia, né? Então, sim, eu tenho que fazer uma anamnese, né? Aí você passa um xarope qualquer para uma pessoa, essa pessoa ela tem, às vezes, uma reação, tem uma alergia que você não conhece, a pessoa... Isso, então, assim, é você saber o limite, mas dá para levar a rede social sem você ser grosseira, sem... Eu respondo todo mundo, e em algum ponto, às vezes, você fala, não, aí a gente precisa consultar. Perfeito. E agora, doutora Nubia, para a gente ir encerrando, chegando na reta final desse programa, uma coisa que eu queria te perguntar, quais são os teus planos futuros? O que você tem aí pela mente? Ampliar o consultório da doutora Nubia, criar uma clínica gigantesca? Quais são os próximos planos que você tem aí? Então, eu vim de uma clínica grande, né? 5 anos vai fazer agora, que eu tô num consultório pequeno de 40 metros quadrados, só eu, sozinha. Então, esse já é o meu futuro, eu considero, né? Eu já tô num lugar que eu sempre quis estar. Esse futuro, eu ainda quero continuar nele, até porque eu falei que meus filhos são adultos, mas
adultos, uma tem 18, os outros têm 16, né? Então, tão grandes já. Então, precisam ainda sustentar a família e tudo. Mas meu pensamento é me manter aqui, nesse mesmo lugar que eu estou, consultório, me especializando cada vez mais, né? Mantendo meu consultório com um volume adequado de pacientes, sem excesso, sem falta também, porque falta de paciente é muito ruim. Então, eu quero tentar manter a qualidade indo em congresso, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, tendo tempo para dar uma lidinha, estudar, que é uma coisa que eu tenho feito agora nesses últimos anos, que está me deixando muito feliz. Então, assim, é estranho falar, mas eu já estou no meu futuro profissional. E esse futuro eu quero que ele dure aonde eu quiser. Eu não pretendo aumentar nada, trabalhar em mais locais, a não ser mesmo que a vida me leve para isso por alguma necessidade financeira. Perfeito. E a última pergunta é a seguinte: existe algum conselho que você gostaria de ter ouvido lá atrás e que teria facilitado e muito a tua jornada? Ou você... Não, acho que eu precisei passar por tudo que eu precisava para me tornar a médica otorrinolaringologista e especialista em medicina do sono que eu sou hoje? Acho que o conselho é calma. Porque, assim, eu sou uma pessoa de perfil ansioso, né? Então, a gente sempre quer chegar. Parece que eu tô, assim, eu sou a pessoa mais zen hoje em dia, né? Pelo que eu tô falando, mas eu continuo tendo um perfil ansioso trabalhado em terapia, né? Então, digo mais uma vez que o Covid foi esse momento da divisão. Então, assim, eu acho que em vários momentos eu tinha muita ansiedade de que eu chegasse logo onde eu queria, né? E onde eu queria, não necessariamente, desde o começo era aqui, né? No começo eu queria o quê? Ser cirurgiã, Foi o que a gente extremamente reconhecida. foi te levando. Então, calma, o mundo vai se apresentar.